paz do Senhor Jesus. Estenda sua mão para cá. Senhor nosso Deus, nosso Pai poderoso, na Tua presença está reunida a Tua igreja mais uma vez nesta noite, Senhor. Nós Te louvamos, Te glorificamos nesta noite, Senhor, porque o Senhor é bom. E neste momento apresentamos a Ti a vida do Teu Filho, Senhor, Pastor João, que estará ministrando a Tua palavra, Senhor. Usa mais uma vez, Senhor, a vida do Teu Filho nesta noite, para que seja um canal de bênção, Senhor, que venha falar aos corações da Tua igreja, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos aprender ao Teu respeito, Senhor. Usa a vida dele mais uma vez, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Louvado é o nome do Senhor. Quero saudar a todos, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais um dia na casa do Senhor, dia que Ele nos concede para louvarmos e bendizer o Seu nome e também aprender a Sua palavra. Aproveitando que os irmãos estão em pé, nós vamos ler Gálatas capítulo 4, do versículo 8 ao 20. Continuamos então estudando a carta do apóstolo Paulo aos irmãos que serviam lá na cidade de Galácia. E aqui diz, versículo 8: Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Uma pergunta que ele faz. Versículo 10: Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza de carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e me daríeis. Fiz-me acaso, e dariam a mim, diz ele, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando eu estou presente convosco. 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Finalizando 20, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Pode se assentar, meus irmãos. Nós então estamos neste capítulo 4, versículo 8 até o 20, tratando deste tema recorrente nesta carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, tratando sobre a questão da influência de um grupo de pessoas que estavam ali também servindo a Deus juntamente com os demais irmãos. E aqui nós vemos dois principais grupos de crentes naquela igreja. Um grupo de irmãos
que outrora eram gentios, ou seja, não judeus, e se converteram ao cristianismo, e estavam ali servindo a Cristo, foram instruídos e evangelizados pelo apóstolo Paulo, aqui como ele fala, né, na vez que ele foi lá abrir a igreja. E nós temos também um outro grupo de pessoas crentes que também serviam a Deus ali naquela congregação, naquela igreja daquela cidade, que eram judeus que haviam se convertido, que haviam aceitado a Cristo como Salvador. Dentre desses judeus tinha um grupo de pessoas que queriam trazer toda aquela bagagem, todos aqueles rituais, toda aquela religiosidade, né, cerimonial do povo judeu para dentro do evangelho agora anunciado pelo apóstolo Paulo aos irmãos ali daquela cidade. Então isso ali estava inquietando o apóstolo Paulo, porque eles estavam tendo esta influência, não é, na vida daqueles novos convertidos. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, então, ele se dirige, não é, a estes irmãos que haviam aceitado o evangelho. E nós vemos que isso era um problema. Nós vamos ler lá em Atos capítulo 15, nós vamos ver bem o que estava acontecendo. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo 1. Diz assim: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Olha qual era o ensino deles. Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então isso aqui estava acontecendo justamente ali naquela igreja. Esse grupo de pessoas estavam dizendo: olha, para completar a salvação, a obra de Jesus na vida de vocês, falta alguma coisa. Vocês têm que obedecer as regras, os ritos, não é, toda a lei mosaica, dentre as quais aqui a principal está a circuncisão. Ainda quando nós lemos em Gálatas, no capítulo 1, vamos passar ali para o capítulo 1, olha só o que eles estavam fazendo. E o versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Eu não sei como é que está a sua tradução aí, mas aqui a minha diz assim, ó: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Vou ler o 6 para ficar mais entendido. Olha só: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha a expressão que ele usa aqui, né? Inquietar. Então aquelas pessoas estavam ali, massificando esta necessidade de complementação da obra do Calvário. E alguns estavam provavelmente cedendo aquilo ali. Por isso a preocupação do apóstolo Paulo em escrever esta carta para aqueles irmãos lá em Gálatas. E eu estava vendo aqui esta expressão, né? Transtornar quer dizer que é uma coisa que causa perturbação
é algo que é para agitar, é para alterar. Então eles estavam ali, né, agitando mesmo, né, estavam incomodando aquelas pessoas que haviam sido libertas, porque quando nós vemos ali no capítulo 8, né, que nós lemos a primeira parte aqui da lição de hoje, Paulo está dizendo para ele: olha, vocês viviam uma vida lá e não conheciam a Deus, e por consequência serviam a deuses, a outros deuses. Aí vocês saíram daquela situação e aí vocês encontraram a liberdade desta escravidão. Vocês estão livres. Vocês não estão mais presos a qualquer Deus, a outros deuses. O Evangelho libertou vocês. E agora a preocupação de Paulo é que eles voltassem a um outro modo de servidão. Os irmãos estão entendendo? Paulo não estava se referindo a deuses do mesmo sentido que eles adoravam antes, que eram imagens, que eram os deuses, né, dos pagãos, que a Bíblia até fala lá em Atos dos Apóstolos, olha só, capítulo 17, que era tantos deuses que eles tinham, que diz aqui, Paulo estava lá, né, em Atenas, ele diz assim, estando Paulo no meio da Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Então era desse grupo de pessoas que vieram aqueles gentios, né, aqueles irmãos convertidos, e estavam ali agora servindo a Deus naquela cidade. Eles queriam servir alguma coisa. E aí chega os judaizantes ali e diz: olha, vocês precisam obedecer mais regras, porque do jeito que vocês estão vivendo, não é o suficiente para a salvação. Lembra que nós lemos Atos 15? Se vocês não fizerem isso, de modo nenhum sereis salvos. Para eles, a obra redentora não havia sido completa, precisava de uma complementação. E isso então incomodou o apóstolo Paulo. Aí nós vemos na sequência, aqui no versículo 9, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vezes a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Eles haviam sido libertos e queriam voltar à escravidão. A escravidão, né, das regras, do sistema religioso judaico, né, dos inúmeros preceitos que os judeus obedeciam, que chegava a ser um fardo tão pesado que Jesus disse que eles não conseguiam carregar, e não conseguiam levar, e impunham esse peso, esse fardo nos outros. Jesus disse: vocês não conseguem levar isso aí, querem que os outros levem. Então aquele peso, aquela carga, eles queriam que os cristãos lá da Galácia também levassem junto com eles. E Paulo está dizendo: não, eles já foram libertos.
Eles estão livres da servidão, eles não vão servir mais nada. O que ele diz aqui, ó, vocês querem voltar a servir de novo? Não mais agora estátuas, mas regras, rituais, cerimônias? Vocês querem ser escravizados por isso de novo? Por isso que a carta, né, aos Gálatas é conhecida como a carta da liberdade cristã. Ela fala da liberdade de tudo, geral. Não é? Ela mostra para nós que o evangelho é leve. O evangelho não é um peso. O dia que o evangelho se tornar um peso para nós, as coisas estão erradas. O dia que eu ficar me cuidando, faço isso, não faço aquilo, se eu tenho que levantar com esse pé, com outro pé, se eu tenho que andar aqui, se eu tenho que me cuidar, o que vão dizer de mim, o que vão falar, isso aí é um peso que não condiz com o evangelho de Cristo. Porque Jesus disse, olha, né, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. E ele segue dizendo, olha, o meu fardo é leve, diz ele. O meu fardo é leve, vocês vão encontrar paz quando encontrarem o meu fardo. E há tantas coisas, irmãos, não é? Que podem nos aprisionar. Os irmãos têm que entender uma coisa: as festas, os cerimoniais que Deus havia dado para o povo de Israel, está lá em Levítico capítulo 23, alguns deles, eles em si não eram maus. Deus havia dado todas aquelas festas, como a festa da Páscoa, não é? A festa da colheita, ou das primícias ali, do primeiro dia da colheita. Deus havia estipulado tudo, como deveria ser, qual o dia que deveria ser. A festa depois da Páscoa ali, na sequência, era a festa dos pães asmos, né, ou ázimos, que era um pão sem fermento. Tudo tinha uma simbologia. A Páscoa representava o dia que eles saíram do Egito, né, os pães asmos representava o período de servidão difícil que eles ficaram lá no Egito. A colheita era o dia para eles agradecerem a Deus pela produção, não é? Porque Deus é que mandava chuva e fazia brotar a semente no campo. Então todas essas festas, as festas da cabana que tinha lá, Deus estipulou, olha, nessa festa vocês vão lembrar o período que vocês viveram no deserto, lá em cabanas, e com a expectativa de que um dia iriam morar numa terra que manava leite e mel. Então tudo era para eles lembrar de algum fato, não é? O dia do sábado que Deus criou para ele era para eles dedicarem aquele dia ao Senhor. Então tinha objetivos definidos por Deus, só que depois foram criando tantas outras regras que eles foram colocando isso como uma condição para se justificarem diante de Deus. Eles faziam aquilo, cumpriam as regras e se achavam que por fazerem aquelas atitudes, eles deveriam ser aceitos por Deus. Esta, inclusive, é aquela parte, vamos ler lá em Lucas capítulo 18, lembram da parábola do fariseu e do publicano? Os irmãos lembram qual era a situação ali, né? Tinha aqueles dois personagens e eles estavam diante de Deus, do versículo 9 em diante. Olha só, aqui Jesus falando, né? A parábola do fariseu e do publicano, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha a expressão aqui, guarda isso aí. Há umas pessoas que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, E por que eles confiavam em si?
E por que eles criam que eram justos? Na sequência vai dizer, a maneira que eles chegam para Deus ali dizendo, né? Ele dizia aqui, ó, e o fariseu estando em pé, orava consigo, ó Deus, te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, viu? Injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A maneira que ele chega diante de Deus, chega apresentando ali o seu currículo, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu mereço tal coisa, porque eu fiz tal coisa. Eu quero ser ouvido, eu quero ser atendido, porque eu cumpri tal regra. Eu tenho que ser atendido nesta situação, porque eu me comportei hoje. Então isso aí afasta toda a graça de Deus. Se é por méritos, diz a palavra de Deus, então já não é mais pela graça do Senhor. E é essa maneira que eles chegavam diante de Deus. E aqui, né, uma pergunta que a gente faz: será que se nós usarmos qualquer coisa que fazemos como um argumento para sermos aceitos por Deus, será que também nós não estamos agindo como este homem aqui? Às vezes inconscientemente a gente age assim, inconscientemente, né? A gente se julga merecedor de alguma coisa, né, por causa da nosso histórico. Mas eu fiz isso essa semana, eu tenho que receber aquilo, Senhor. Então quando nós agimos assim, nós estamos tirando, né, todos os méritos da cruz e colocando os nossos méritos. Porque tudo que nós recebemos é pela graça e pela misericórdia de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, tantas coisas, né, que podem, eu marquei aqui, muitas coisas que podem, da mesma maneira que aqueles pessoal lá queria trazer de novo ali para os irmãos de Gálatas, às vezes a gente também está enredado em coisas assim. Às vezes são, vejam, às vezes até o conceito dos outros. A gente trabalha, às vezes faz alguma coisa para ser reconhecido, para ter um mérito, para ter um louvor das pessoas, não é? Age de alguma maneira esperando receber alguma coisa. Fez bem, está certo. Se eu agir nessa motivação, eu estou errado. Vejam, vamos ler lá a palavra de Deus. Olha Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 e o versículo 1. Mateus capítulo 6 e o versículo 1. Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Para ser visto por eles. E aí ele segue dizendo aqui, não é? Como que era a atitude dos fariseus. Aqui dá a entender que eles faziam as coisas para serem elogiados, para serem vistos. Então, importava para eles era o conceito
do que os outros iam ter deles. O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? A preocupação deles era esta. Não era principal preocupação adorar a Deus, glorificar a Deus. Não. A preocupação deles era com a imagem, né, a reputação deles. E não, como o pastor Leandro falou, como um caráter. Então a reputação é diferente do caráter, não é? Eles queriam que eles vissem alguma imagem que eles não tinham, porque eles não tinham mudança no caráter deles. E então, aqui, eles estão agindo para serem admirados, para serem elogiados. E aí nós vamos ver como que Jesus queria esta atitude. Aí vamos ver lá em Mateus capítulo 5 e no versículo 16, que ali fala de como que deve ser, não é, a nossa vida. Ele diz aqui, quando ele está dando ali o sermão do monte, depois ali nas bem-aventuranças, ele passa as bem-aventuranças e diz que devemos ser a luz do mundo, o sal da terra. E aí ele diz aqui, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Nos dois casos tem obras, nos dois casos tem gente vendo, mas num caso Deus é glorificado e no outro não. Qual é a diferença? A diferença são as motivações. Aqui no Sermão do Monte 5, a pessoa, né, exterioriza aquilo que já mudou dentro dele. É uma consequência do que ele vive, do que ele é, do que ele procura ser. E as pessoas vão ver aquilo ali, não é? Aquelas atitudes aqui como luz, e vão glorificar a Deus. Olha lá como aquela pessoa mudou, olha como ela se esforça, apesar das falhas. Sim, todos nós temos falhas, temos erros, ninguém é perfeito. Deus não está cobrando perfeição nenhuma. Deus quer que as nossas motivações sejam motivações justas, corretas, não é? Servir a Deus para louvar e bendizer o seu nome. Glória a Deus. Então aqui nós vemos, e aí nós seguindo, né, lá em Gálatas capítulo 4, vamos dar sequência. Nós paramos aqui no versículo 9, olha só, 10, né? Guardais dias, meses, tempos e anos. Olha quantos, né? Então tinham muitos preceitos que eles deveriam guardar. Tinha lá o ano sabático, né? Que era o ano bom que Deus havia dado para eles darem um descanso para a terra. Tudo, como eu falei, tudo tinha uma razão de ser, mas aquilo não podia nunca ser transportado para dentro do Evangelho como uma condição para a salvação. A obediência dessas regras em nada ia mudar o amor de Deus pelos Gálatas. E não há nada, irmãos, não há nada que nós possamos fazer por ação ou omissão que mude o quanto Deus ama cada um de nós. Isso é uma escolha de Deus, nos amar. Ele te ama. Se tu veio com a melhor roupa ou com a pior roupa, se tu acertou hoje, se tu errou ontem, se tu anda bem, se tu anda mal, se tu falhou essa semana, Deus te ama, Deus escolheu te amar. Ele nos escolheu amar. A Bíblia diz que nos amou sendo nós ainda pecadores. Então não há nada, às vezes a pessoa, Deus vai me castigar, porque eu fiz isso. Deus não castiga ninguém, as coisas são consequências, não é, irmão Diego? As coisas são consequências, Pedro, daquilo que nós fizemos, mas Deus não castiga o seu filho. Ele derrama do seu amor. Aliás,
Aliás, Ele está sempre perto de nós. E como Pai, quando nós erramos, aí que Ele está mais pertinho ainda. Aleluia. Não é assim? Não é quando um filho cai, a mãe cai, o que o pai faz? O que a mãe faz? Vai para longe? Deixa o filho ali jogado no chão, né? Chorando, passando as mãos no joelho? Não, o pai vai, a mãe vai, levanta, está perto, está junto. Deus é assim também, porque se Ele é um Deus que quando eu erro Ele se afasta de mim, então não preciso de Deus. Sou eu que me escondo dele, sou eu que me afasto. Ele chegou lá e disse: Adão, onde é que tu está? Eu não estou te enxergando, Adão. Não é mesmo? Lá no jardim do Éden, onde é que tu está, Adão? E o que Adão disse? Eu tive medo e eu me escondi. E Deus, então fica aí. Não, Adão, vem cá. Tem consequência? Tem. Mas eu sou teu pai. Eu vou arrumar o que tu estragou. Eu vou dar um jeito. Mas eu não vou desistir de ti. Não vou desistir de ti. Glória a Deus, esse é o Pai que nós temos. Louvado é o nome do Senhor. Vejam, então, esse temor do apóstolo Paulo, né, aos Gálatas, com relação a que nessa questão da justificação, eles acabassem abandonando a graça de Deus e dependessem dos seus méritos para alcançar a salvação. Olha só, Gálatas capítulo 5, do versículo 3, é um pouquinho mais adiante. É o outro que vai dar essa lição, mas eu só vou ler esse versículo aqui, olha só, do versículo 3 ao versículo 5. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não iam conseguir. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Olha a expressão que ele diz aqui, ó. Da graça tens caído. Se é pela lei, se é por méritos, se é pelo que eu mereço, a graça vai ceder o lugar. Aí nós estamos fritos. Dependemos é da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então é somente pela graça. Lá em Efésios 2 e versículo 8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem dos meus méritos, não vem de obras, não é pelo que eu faço. Aqui no versículo 11, receio de vós que eu haja trabalhado em vão para convosco. A preocupação dele era que todo o trabalho dele, toda a dedicação com aqueles irmãos pudesse ser perdido, sido em vão, se eles cedessem às investidas dos conhecidos ali judaizantes. Versículo 12: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. Rogo-vos
que sejais como eu, porque eu sou como vós. Os irmãos lembram de onde o apóstolo Paulo havia saído? Antes dele ter um encontro com Jesus, ali no caminho de Damasco, lembram? Ele tinha vindo exatamente do lugar para onde ele estava tentando impedir desses irmãos irem. Então ele conhecia como eram as regras lá, ele conhecia como era pesado viver lá, ele conhecia como era difícil viver daquela maneira, e ele sabia que aqueles irmãos não iam conseguir. Aí por isso que ele diz aqui, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Ele, ali junto com os irmãos, estava vivendo, não é, como eles, não imputando, não colocando as regras que ele outrora conhecia, que ele outrora obedecia. Ele mesmo diz, né, que eu era um dos principais dos fariseus, eu era um zeloso pelas coisas de Deus, de extremo zelo, diz ele, extremamente zeloso, não é? A ponto de ficar de maneira cega, que perseguia os cristãos. Então, essas coisas ele queria evitar que acontecesse ali com os cristãos em Gálatas. Então, aqui diz aqui, eu coloquei aqui, Paulo havia saído daquele sistema de regras, de rituais e preceitos rígidos. Era um judeu extremamente zeloso pela lei mosaica. Havia se convertido ao cristianismo. Tudo isso para mostrar aos irmãos da Galácia o que realmente é o poder transformador do Evangelho. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, e no versículo 20 ao 23, ele diz assim, eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, no 21, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Ele está dizendo aqui, olha, eu desci ao nível de vocês, eu sou como vocês, não precisa vocês ir lá para aquele lado para serem salvos. Olha o meu exemplo, ele está dizendo, olha o meu exemplo, eu fui como vocês aqui. É isso que ele está dizendo ali no versículo 12, não é? Sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal vocês me fizeram. Eu não me ofendi com isso, ele está dizendo, eu não me ofendi. Porque para os judeus, né, não aceitar todas as regras, não viver todos os princípios, era até um nível inferior da sociedade. E ele está dizendo, eu fiquei no nível de vocês, aí, mesmo que eles estão dizendo que obedecer os rituais, os princípios, é um nível superior. Eu desci no nível de vocês, eu me fiz como vocês, aleluia, e isso não me ofendeu. Olha o exemplo dele, viram que nós lemos lá, né? Eu me fiz sem lei, mesmo obedecendo a lei, diz ele, para ganhar aqueles que estavam sem lei, falando dos gentios. E agora ele busca então
evitar que eles voltem justamente para lá. Diz aqui, ó, ele está dizendo que não deveriam se sentir inferiores aos judeus convertidos. Não precisavam aderir às regras para agradar ou honrar o apóstolo Paulo. E aí depois ele segue no versículo 13, ó. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza de carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Cristo, o qual é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Aqui na nova tradução da linguagem de hoje, eu vou ler que parece que está um pouquinho mais claro para nós entender aqui, ó. No versículo 15, eu vou ler para os irmãos aqui, ó. Do 14. Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Aqui ele está dizendo que ele foi lá pregar a primeira vez para os Gálatas por um motivo de doença. Não era o propósito dele, mas enfim, ele acabou indo lá porque estava doente. Aqui não explica muito bem como foi a situação, mas ele estava doente, teve que ir lá. Aí ele diz aqui, ó, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês, pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus. E como vocês estavam felizes, diz ele aqui no 15, né? E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. Aí ele pergunta, o que foi que aconteceu afinal? Cadê aquela comunhão? Cadê aquela alegria? Vocês estavam tão felizes, vocês me receberam tão bem, eu cheguei aí doente, e vocês não se importaram, não me rejeitaram, me ajudaram. Os momentos de comunhão que nós tivemos junto, o que aconteceu com isso? Agora entrou um grupo e diz que é diferente, e vocês estão seguindo esse grupo. Ele está reclamando aqui, não é? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Uma pergunta que ele faz. Será que a verdade que eu falei nos tornou inimigo um dos outros? Que Deus nos ajude, irmãos, a ficarmos livres de tudo que possa nos prejudicar nesta caminhada, né? Como eu disse, às vezes inconscientemente a gente age de alguma maneira que quer complementar a obra do Calvário. Ela é completa, ela é perfeita, não é pelo que eu faço, não é pelos meus méritos. Se eu chegar diante de Deus, assim como aquele fariseu, né, querendo alguma coisa, porque eu faço, a graça de Deus se afasta, porque eu não sou justificado pelos meus méritos, eu sou justificado pela obra do Calvário. Pela graça sois salvos, é pela graça, somente pela graça. Então não é qualquer coisa que eu possa fazer, é unicamente pela bondade. Nós estamos aqui hoje pela bondade de Deus, nós acordamos hoje pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, aleluia. O favor que nós não merecemos e recebemos hoje é pela graça de Deus, tudo é pela graça de Deus, não porque merecemos. Que Deus abençoe e Deus vos guarde em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé e nós vamos estar orando
e agradecendo a Deus por esta abençoada noite que Ele nos concedeu, que esta palavra fique em nossos corações, não é? Que Deus nos ajude a sempre reconhecermos que a obra do Calvário, ela é suficiente, não precisa, como ele diz aqui, não precisa de rituais, não precisa de cerimônia. É claro que nós vamos dar um bom testemunho, a Bíblia fala em nós dar um bom testemunho, mas nunca usar essas nossas ações, não é? Aquela ajuda que a gente dá para alguma pessoa, que eu não venha tocar trombeta para que possam ver, não é? Eu sei que você faz, você ajuda, você estende a mão, né? E você faz isso porque você tem Jesus no coração. Vocês não fazem como os fariseus faziam, que tocavam trombeta, a Bíblia diz que eles iam até para as praças, tocavam as trombetas, quando todo mundo estava olhando, eles puxavam uma moedinha e davam para quem precisava. Aí Jesus disse, isso não, assim não, assim eu não aceito. Mas aquele que faz sem as pessoas saberem, não é? Faz com amor, faz porque foi transformado por Jesus. Aleluia. Aí, como diz esse Jesus lá em Mateus capítulo 5, as pessoas aí fora vão ver a tua atitude e sabe o que eles vão fazer? Eles vão glorificar, né? Não vão elogiar você, eles vão glorificar a Deus. E o Deus que você serve, que sabe recompensar, vai cuidar de ti. Deus abençoe cada um. Vamos orar. Se tem alguém que tem uma necessidade especial, passe aqui à frente. Se tem alguma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, lançamos o convite. Deus sabe, Deus conhece cada um dos nossos irmãos. Oramos a Deus. Curve a sua cabeça e ore comigo. Deus amado, Deus querido, louvamos e bendizemos o teu nome por mais esta abençoada oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor. Ajuda-nos a chegarmos aos teus pés, Senhor, nunca pelos nossos méritos, pelas nossas condições, nos justificando, Senhor, que merecemos pelo que fazemos, pelas nossas ações, mas unicamente reconhecendo que somos dependentes de Ti e que somos alcançados pela Tua graça, pela Tua bondade, e somos necessitados diariamente da Tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Agora leva-nos em paz até os nossos lares, nos dá uma noite de paz, uma noite abençoada e guardada por Ti, e amanhã, Senhor, leva os Teus filhos aos seus trabalhos, protegendo cada um deles, livrando de todas as ciladas do inimigo. Pedimos a Tua boa mão sobre cada um dos Teus servos, em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém e amém. Aleluia. Faça assim com a sua mão, vamos dizer todos juntos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, e dizemos todos amém. Deus abençoe, Deus vos guarde, tenha uma ótima noite em nome de Jesus.